A Receita Federal publicou na data de ontem esse comunicado que trouxe uma outra modificação importante, né, na FDRINF e também vem esclarecer aí uma dúvida, né, que surgiu no ano de 2026 em virtude de uma live em que o auditor da Receita Federal informou lá que quando a ME ou EPP paga dividendos a um sócio, isso deveria ser informado por meio do código, daquela natureza do rendimento 10001, que é um rendimento decorrente do trabalho. Diante daquela informação da Receita Federal, começaram a surgir as dúvidas dos profissionais se haveria necessidade, então, de retificar aquelas informações já prestadas pelo 12001, se haveria necessidade de retificar para informar o 10001, que não tem nenhum sentido, né? Eu já tinha me manifestado nesse sentido que não haveria sentido, porque o dividendo pago para um sócio de uma ME ou EPP do Simples Nacional, seja uma empresa que não seja do Simples também, ME ou EPP, o dividendo tem natureza de pagamento de um rendimento pelo capital investido na empresa. Se o sócio recebe dividendo, esse dividendo ele tem natureza pelo capital investido na empresa e não tem relação com o rendimento do trabalho. Só que o auditor informou naquela live falando que deveria ser pelo rendimento do trabalho, o 10001, tipo de isenção 5, que é lá os valores pagos a sócio a titular de MEPP. E aí, com esse comunicado da Receita Federal na data de ontem, lá no site do SPED, na parte da FDRINF, fica claro, né, e traz sim agora uma segurança aos profissionais que a Receita Federal informou que aqueles contribuintes que informaram o pagamento de dividendos para empresas ME ou IPP do Simples Nacional, ou seja, o dividendo pago pela ME ou IPP para o seu sócio, se foi comunicado, informado, prestada informação na FDRINF por meio do código 12001, que são os lucros de dividendos, e essa informação, esse código tem os mesmos efeitos de quem informou no 10001, tipo de isenção 5. Ou seja, não há necessidade de retificar nada. E vendo o seu próprio erro, né, a Receita Federal definiu que a partir do período de apuração de maio, que você transmite em junho, ou seja, junho lá na FDRINF, vamos imaginar que vai haver um pagamento, né, a prestação de uma informação de um pagamento, aqui não vou entrar no mérito se houve isenção ou não, né, total, mas é um pagamento pela ME ou EPP, que vai ser transmitido a informação em junho, referente a um pagamento de maio, do período de apuração de maio, a partir dali, na FDRINF de junho, isso vai ser prestado a informação somente pelo 12001 e não mais pelo 10001. Então, vai ser pelo 12001 e não mais pelo 10001, porque a modificação que foi feita esse comunicado, a FDRINF, a partir do período de apuração de maio, não vai ter mais aquela vinculação do código 5, valores pagos a título de dividendos a sócio de MEPP, não vai estar mais vinculado ao 10001. E por não estar mais vinculado ali, não vai ser mais informado pelo 10001, que é o correto, não deveria ser informado mesmo, e o pagamento vai ser por meio do grupo rendimento do capital, natureza do rendimento 12001, que ele traz lucro e dividendo, vai informar lá os detalhamentos do pagamento, e, né, se for um pagamento, né, a titular de sócio de MEPP, lá no tipo de isenção você vai informar o código 5, né? Que aí essa é a informação que a Receita Federal está trazendo aqui. Vale destacar, é uma modificação que os seus efeitos não vão ter agora na transmissão da FDRINF de maio, que é o período de apuração de abril. Seus efeitos vocês vão perceber lá na transmissão em junho, período de apuração de maio.
em que havendo necessidade, sim, informar um pagamento de um dividendo para um sócio de uma ME ou EPP, essa informação desse dividendo pago, vamos dizer que foi pago em maio, e aí vai ser prestada já a informação em junho, lá no período de apuração de maio, vai ser no 12001, tipo de isenção, código 5, que são os valores pagos a título de dividendos pela sociedade ME ou EPP para o seu sócio.